desafio que nós temos aqui para ser apresentado. Os irmãos, eu creio que já devem ter visto aí pela internet a questão do desafio do balde de gelo. Quem já viu? Quem já viu? Praticamente todo mundo já viu. Carol nunca viu? Está com medo de ser desafiada, Carol. Não vou te desafiar, não. Pode estar tranquilo. Mas sabem por que esse desafio? Sabem exatamente por quê? Quantos sabem, levanta a mão. Vejo poucos agora levantaram sabendo o porquê do desafio. E as coisas às vezes acontecem dessa forma, em que nós vemos alguma coisa, algum desafio, alguma coisa ser falada e realizada tantas vezes, que aí nós assumimos que todo mundo já sabe daquilo, todo mundo já entende exatamente o que quer dizer aquilo. Então deixa eu, antes de tudo, falar sobre esse desafio que está acontecendo por aí, para que os irmãos compreendam esse desafio. Trata-se, o termo comum para isso é, quem sabe? Ice Bucket Challenge. Então, ainda não sabe exatamente o que é, tá vendo? Todo mundo conhece o Ice Bucket Challenge, que é o desafio do balde de gelo. Mas não é exatamente isso o desafio ainda. Quem sabe exatamente que tem a ver com uma certa doença? Então alguns sabem. Tem a ver com uma certa doença. É a amyotrophic lateral esclerose, ou em português, esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença que causa a degeneração muscular, enfraquecimento dos músculos da pessoa. Como consequência, as pessoas começam a ter dificuldade de locomoção. Como enfraquece os músculos? Para falar, existe um sistema de musculação fonética que tem que ser usada. Ao enfraquecer, a pessoa tem dificuldades de falar. E para respirar também, exige um esforço de diversos músculos que, enfraquecidos, a pessoa tem dificuldade de respirar. E alguém teve a ideia brilhante de jogar água com bastante gelo na cabeça e desafiar outras pessoas para fazer o mesmo, de uma certa maneira de trazer um alerta às pessoas da existência desse mal e de quanto as pessoas precisam ser compreendidas, serem ajudadas, as famílias precisam ser apoiadas, famílias de pessoas que têm esse problema de saúde. Isso as pessoas têm feito. O presidente Bush, ex-presidente Bush fez isso, a Oprah fez, e tanta gente. Então a internet está lotada disso aí. E eu fui desafiado várias vezes a fazer. Eu fiquei pensando, eu vou fazer, não vou fazer, faço, não faço. Mas não, eu vou preparar uma mensagem sobre isso, e eu só faço se for dentro de uma pregação, dentro de uma mensagem. E agora eu pergunto, alguém me desafia a fazer? E tem que fazer? Tem que fazer. Então, nós vamos começar o desafio. Aleluias. E agora? Alguém quer me ajudar? Pega o balde aqui. Quem quer? Não, tem que ser uma pessoa alta. Tem que ser para uma pessoa alta. Venha. Pode ir, mesmo que começou. Glória a Deus. O problema todo vai ser depois a gente explicar o que tem a ver com a pregação. Vou tirar só os sapatos aqui. Aleluia. Como a gente tirou o paletó também? Tira o paletó, né? Maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu pegar. Pode jogar um balde só, os dois não. Aleluia. Glória a Deus. Deixa uma toalha aqui, porque eu vou precisar depois manusear a Bíblia ainda. Então, deixemos aqui. Chega, já. Ele está querendo congelar mais a água. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Ok. Foi difícil, mas eu vou ter que sair daqui de dentro para poder pregar. Depois eu torno a entrar. Depois eu torno a entrar ali. Meus irmãos, tá bom. Isso está sendo feito para alertar o mundo deste mal, desta enfermidade que tem causado tanto desconforto, tem causado tanto problema. E eu percebi que muito crente na internet está fazendo. Está bonito, bonito o crente se envolver. Não há nenhum erro, não há nenhuma falha nisso, não. Nós estamos com isso sendo simplesmente coerentes com aquilo que pregamos e sentirmos a necessidade das pessoas no mundo que estão carentes e precisando de alguma coisa. Alguém teve a ideia pegou, milhares ou talvez milhões de pessoas já fizeram esse desafio. Eu não vi ninguém que fizesse no púlpito da igreja. Tenho que ser o primeiro a fazer no púlpito da igreja e colocar em harmonia com a pregação da palavra de Deus. Eu vou fazer de novo hoje ainda, antes do final da mensagem. Eu vou fazer, tem mais um balde de água gelada ali para jogar sobre mim. Eu vou fazer de novo e vou explicar por quê. Estão preocupados com ALS, com esse mal terrível. Mas eu quero falar hoje, antes de fazer, e quando for fazer, eu vou desafiar alguns pastores, alguns amigos, a fazerem também, por uma outra doença mais grave, por um outro mal mais sério que está assolando o mundo, que está destruindo o mundo, por uma doença dessa que tem apanhado um grupo relativamente pequeno, comparando com o que outros males têm feito ao mundo. Um grupo pequeno tem sido afetado, mas foi tão eficiente a ideia, que a ideia se alastrou e as pessoas estão fazendo. Agora a palavra de Deus no livro de Romanos capítulo 3 e o verso de número 23 nos diz o seguinte, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, um mal maior do que a ALS, um mal maior do que essa distrofia muscular, tem afetado toda a raça humana. Um mal muito mais sério, um mal muito mais grave, que tem afetado, tem enfraquecido e os músculos, tem impedido a mobilidade da raça humana, tem impedido a raça humana de falar bem ou de respirar bem. O pecado enfraquece, pecado destrói, pecado mata. Mata muito mais do que essa enfermidade. Mata com uma morte mais séria e mais grave, porque o pecado não mata o corpo apenas. O pecado mata a alma. O pecado leva a pessoa para a eternidade sem Cristo, para o inferno. Mas nós não estamos vendo pessoas jogando balde de água gelada na cabeça para alertar o mundo. Gente, o pecado está matando. Há uma doença mais grave do que a ALS. Há uma doença mais séria. Há um mal mais sério, que é o mal do pecado. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. Salário do pecado é a morte. Pecado leva à morte, pecado leva a matar, pecado leva à destruição. Pecado está destruindo a humanidade. E não tem ninguém indo para frente das câmeras do seu iPhone, iPad, do seu aparelho de gravar, para poder se filmar jogando um balde de água na cabeça, para poder alertar o mundo que o pecado está, vou deixar isso, o pecado está destruindo a humanidade. Nós vimos que o pecado, ele destruiu 2 cidades enormes no reino antigo, no mundo antigo, Sodoma e Gomorra.
apenas um tipo de pecado. Pecado conhecido depois, disseminado depois, como sodomismo, porque era o pecado predominante em Sodoma e Gomorra, e por causa desse pecado, as cidades pereceram, as cidades morreu toda a população da cidade, por causa do pecado, e ninguém foi para frente das câmeras de filmadoras, para postar na internet, jogando água gelada na cabeça, para dizer para o povo: gente, atenção, alerta, cuidado, pecado está matando, pecado está destruindo, está arruinando a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram indistintamente. A Bíblia diz que o ser humano nascemos do pecado. Paulo disse em Romanos capítulo 5, ele ainda diz que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então, mais uma vez, a palavra de Deus mostrando que por causa da entrada do pecado, desta doença, deste mal que corrói, que destrói, que acaba com a habilidade da pessoa, o pecado, tem entrado a morte no mundo. Entrou a morte, está levando a morte. Mas ninguém joga gelo na cabeça para avisar os outros. Ninguém chama a atenção das pessoas e diz: olha aqui, gente, o pecado está matando. Pecado está matando, pecado está destruindo. As guerras do mundo são feitas por quê? Por causa da ganância do ser humano para tomar o que o outro tem, por causa do pecado, do ódio do ser humano, falta de amor, está matando. Então, o pecado está destruindo a humanidade e ninguém está fazendo nada. Então eu decidi que eu vou fazer. Mas, irmãos, a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 8: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então há uma solução. De pouco me adiantaria parar em frente de uma câmara para poder falar que o pecado está matando, que o pecado é um mal que mata, que destrói, apenas para divertir o mundo, alarmar o mundo e dizer: eles são todos perdidos. Não, existe salvação. A palavra de Deus nos diz que é para quem está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Evangelho de João capítulo 3, verso 16, o verso mais curto, mais abrangente da Bíblia em termos de salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Propósito de Deus é que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo tenha a vida eterna. Foi Deus quem ordenou isso. Então há solução para o pecado. A solução para o problema do pecado é aceitar a Cristo como Salvador. Não precisamos dizer isso ao mundo. Há uma solução. Esse outro mal envelhece. A ciência está lutando para ver se consegue uma cura, para ver se consegue resolver um problema. Mas a questão do pecado, como homem nenhum poderia resolver. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu sequer um justo, nem sequer um homem que pudesse representar a humanidade e dizer: eu sou justo, eu não tenho pecado, eu represento a humanidade. Deus não encontrou um sequer, e a Bíblia diz que aí Deus enviou a Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas o grande problema do ser humano é que nós não queremos admitir a nossa culpa diante de Deus. Nós não queremos admitir que precisamos de um Salvador. O ser humano não quer admitir que o pecado o está arrastando para o inferno. Temos dificuldade de admitir que somos culpados. Às vezes admitimos uns com os outros, mas exatamente com aquela pessoa, com aquele ser a quem nós mais devemos pedir perdão e reconhecer os erros, nós queremos sempre parecer que somos bonzinhos diante de Deus. Não queremos admitir, as pessoas não querem admitir
que são por natureza pecadores e precisamos do perdão de Deus, precisamos da solução de Deus para os nossos pecados, que é a salvação pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. O mundo repete os pecados da antiguidade. Ezequiel capítulo de número 14, verso 20, Deus disse para Ezequiel, falando da situação de pecado que estava no mundo, Deus disse: ainda que estivesse diante de mim esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, não livraria a mais ninguém, porque eles são mencionados. Jesus menciona os 3 homens do Novo Testamento. Numa passagem, Jesus disse que na vida do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Noutra passagem, Jesus disse que seria como nos dias de Jó, de Ló, aliás, desculpem. E o que aconteceu nos dias desses homens? Era pecado sendo disseminados de formas distintas. No tempo de Noé, a Bíblia diz que compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento. Era a situação, era um materialismo predominante, só se preocupavam em coisas materiais, só se preocupavam em comprar, vender, mas a Bíblia diz que ainda casavam-se e davam-se em casamento. Nos dias de Ló, a Bíblia diz que compravam, vendiam, plantavam e edificavam, e não diz que casavam e davam em casamento. A corrupção moral nos dias de Ló, nos dias de Noé, era a corrupção do materialismo. Nos dias de Ló, a corrupção moral. Já não se casavam, se ajuntavam, passavam a morar juntos, a viver juntos, e por fim, já não se casavam mais, porque já não tinha mais aquela atração de um homem para com a mulher. Era o homossexualismo que estava predominando nos dias de Ló. A Bíblia diz assim como foi nos dias de Ló. É nos dias de Daniel. Por que a expressão nos dias de Daniel também? É porque nos dias de Daniel havia uma corrupção espiritual muito grande, onde os homens se fizeram deuses. No tempo de Daniel, o rei Nabucodonosor, ele mandou edificar dele mesmo uma estátua enorme do próprio rei, e promulgou uma lei que deveriam agora adorar a estátua do rei Nabucodonosor. Mais adiante, outro rei, já no Império Medo-Persa, mas ainda nos tempos de Daniel, promulga uma lei dizendo que ninguém poderia adorar a outro Deus, orar ou fazer petição a outro Deus, a não ser ao rei. Era corrupção espiritual. Só que o mundo que nós estamos vivendo, esses 3 tipos de pecados estão acontecendo numa época só, num mundo só. Jesus relatou épocas em que esses pecados aconteceram distintamente. No tempo de Daniel, um tipo de pecado; no tempo de Ló, outro tipo de pecado; e no tempo de Noé, outro tipo de pecado. Nós estamos vivendo tempos em que esses pecados estão sendo praticados todos ao mesmo tempo. O pecado está destruindo, o pecado está tornando a humanidade impotente, incapaz. Até a polícia está completamente incapaz de resolver o problema do mundo por causa da proliferação do pecado. Problema de droga, não há polícia no mundo que consegue resolver. O Roberto chegou há pouco do interior lá de Gonzaga e percebeu, ainda está tudo em paz, a cidadezinha agradável para viver, tudo tranquilo, tudo em paz, mas a droga domina naquele lugarzinho, lá no interior de Minas. E por que a polícia não resolve o problema? Porque estão impotentes diante disso, porque algum tipo de pecado está ainda envolvendo ali a volta da droga. Atrás disso existe o pecado da ganância
de pessoas, de autoridades que sabem quem são os traficantes, sabem por onde a droga entra, mas eles também levam dinheiro por trás disso e não combatem a droga como deve ser, porque é impossível que numa cidadezinha como Gonzaga ou como Raposos, onde eu nasci, onde todo mundo conhece todo mundo, que os polícias não sabem de onde vem a droga e quem vende a droga e quem distribui a droga. Eles sabem quem o fazem, mas permitem que aconteça, porque alguém está levando dinheiro com isso. O pecado está corroendo, o pecado está destruindo. Essa é a quantidade de gente sendo mortas com armas de fogo. E alguém diz, mas não tem como parar. Não tem, sabe por quê? Porque aqueles que fabricam as armas de fogo, essas pessoas dão dinheiro para as autoridades, para que não acabem, não eliminem de vez com as armas de fogo do país. Nos Estados Unidos, há um lobby muito grande para impedir que leis passem para proibir o povo ter arma de fogo, porque as fábricas de arma dão dinheiro para os políticos para que mantenham o povo com a arma de fogo na mão e se matando uns aos outros. Pecado está destruindo a humanidade. Televisão está fazendo uma apologia ao amor livre, ao sexo livre, a uma vida de qualquer maneira, sem compromisso com Deus, sem compromisso com nada. Meu desafio aqui hoje, irmãos, é nós jogarmos um balde de água fria nessa situação. É nós nos levantarmos para pregar contra o pecado, para dizer, nós simpatizamos com a causa daqueles que têm um problema de distrofia muscular. Simpatizamos, oramos por eles e achamos fantástica a ideia, aprovamos a ideia, mas nós somos obrigados a pegar uma carona nessa ideia. Precisamos, porque eu não posso de maneira alguma ver o pecado proliferando e ninguém jogando um balde de água gelada para poder alertar. Amém. Quem tem coragem de propagar e de desafiar, vamos nos levantar contra o pecado, vamos nos levantar contra a injustiça que está acontecendo no mundo. Eu tenho coragem de jogar um balde de água fria. Vem cá, Divan. Vem cá, Divan. Tem outro balde aqui, tem outro pacote de gelo. E dessa vez não vai ser por causa do ALS. Dessa vez eu quero desafiar alguns pregadores. Quero aqui, não parou de filmar não, está filmando. Eu quero desafiar em especial meu amigo pastor e deputado federal Idecaso Takayama. Quero ver Takayama colocar no ar um banho de água gelada para anunciar ao mundo que há uma doença maior, que há um mal maior destruindo a humanidade, que é o pecado. Quero desafiar meu amigo pastor e deputado estadual Adilson Rossi em São Paulo a também tomar um banho de água gelada para dizer ao mundo que o pecado é um mal maior do que a distrofia muscular, que está acabando com as forças da humanidade. Quero desafiar o meu amigo pastor Isaías Mendes do Rio de Janeiro para fazer o mesmo. E quero em inglês desafiar, I want to challenge here and nominate now Pastor Dolby Weasel, because what we have preached tonight, I already did one bucket tonight. I'm doing the second bucket tonight. The first bucket was for the ALS, but the second bucket we're doing because of a disease which is worse than ALS. Is the sin that's destroying the humankind. And I challenge you, my friend, Pastor Dolby Weasel, to do it so. Aleluia. Então está lançado esse desafio. O último desafio agora também para o jornalista Eduardo Costa, da Rádio Itatiaia e da TV Record, para que façam também um desafio contra essas maldades que o pecado tem trazido ao mundo. Em nome de Jesus, eu desafio a todos. Aleluia.
Pastor Indecaso Takayama, pediram para repetir seu nome, pastor Indecaso Takayama. Deputado pastor Indecaso Takayama, quero te ver nesse desafio, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Todos de pé, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é contra o pecado. Isso é contra o pecado que destrói a humanidade. Para que o mundo saiba, um banho de água fria naqueles que acham que o pecado vai prevalecer. Jesus Cristo vai prevalecer para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pastor Ramon Hernández, com a conclusão da hora, com uma oração bem poderosa, bem forte, em nome de